Então, estamos ao vivo agora, mais uma vez, para mais uma live, hoje domingo, dia 2 de maio de 2021, aqui no Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live. A live da nossa noite é a live de número 157, e será com a nossa amiga Shirley Vilhena, de Petrópolis, e o tema da live será a poesia de Shirley Vilhena na sociedade petropolitana. Vamos conversar sobre vários temas, vários assuntos correlatos, porém eu vou colocar aqui o comentário que vai ficar fixado na base de nossa live. Então, live 2 de maio. Esse significa que realmente Petrópolis está com um pouquinho de frio, né? Estamos aqui enfrentando as mudanças do tempo. Temos que tomar cuidado, além da questão da Covid, a questão da mudança de tempo, né? Com relação à gripe e outras coisas mais. Então, hoje, live 2/5, 18 horas. E vamos colocar o tema de uma vez, que aí já engloba o nome também da nossa amiga. E vamos falar sobre poesia. A poesia de Shirley Vilhena na sociedade petropolitana e também, não só a questão da poesia na cidade petropolitana, mas da sociedade petropolitana e além. Porque vou tomar aqui um cafezinho. E daqui a pouco eu vou trazer um chá para mim. Na realidade, a questão da poesia, a poesia é, com a internet, com as redes sociais, você não fica restrito unicamente à nossa cidade, né? A internet hoje veio para estreitar os laços, veio para... Pronto, agora sim. Live 2 de maio, 18 horas, hoje domingo. Falamos aqui de Petrópolis, pelo Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live, repetindo, né, aqueles que estão chegando. Hoje estamos fazendo a live de número 157 com a minha amiga Shirley Vilhena. E vamos chamar a nossa amiga Shirley, que está aqui, já está aqui conosco, para compor e dividir a nossa tela. Te leva para além do seu bairro, além da sua cidade, quiçá, né, além do seu país, e ficamos mundialmente conhecidos, né? Então agora chegou a nossa amiga Shirley, deixa eu centrar minha telinha aqui. Tudo bem, Shirley? Oi, Sérgio, querido amigo. Tudo Boa noite tranquilo? a todos que nos ouvem, nos assistem, tudo tranquilíssimo. Tudo tranquilo. Mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa telinha, né? E agradecemos aí a sua participação, né, para falar sobre um tema que é muito importante. Vamos tentar tocar o coração das pessoas, né, com algumas poesias que você deve estar trazendo para a gente aí, deve ter selecionado. Hoje, inclusive, colocou uma poesia muito bacana, que eu vou deixar para aqueles que não viram, né, você falar a respeito dela. Num momento um pouco delicado para todos, né, estamos tentando vencer esses desafios, esse momento, né, tão difícil para todos, e a poesia, como sempre, trazendo palavras, inspirações, ideias, né, para tocar o coração e as mentes das pessoas. Então, Shirley, para quem não conhece você, eu vou deixar que você se apresente aí. Você está aqui, deixa eu só confirmar. Hoje você lançou a poesia número 61, né? Foi sim, Pelos, Sérgio. pelos domingos aí, não é isso? Isso mesmo, O despertar dos talentos, né? Então a gente isso mesmo. tem acompanhado você pelo Instagram, pelas redes sociais, até pelo YouTube, né? Você tem trazido temas, momentos, né? Momentos de poesia com Shirley Vilhena. Eu vou deixar você iniciar, vou dar o start aí, depois eu vou fazendo aqui os comentários e questionamentos, lembrando aqueles que não puderem estar conosco aqui, né, ao vivo, no Contra o Café, a live estará lá no nosso IGTV, @Sérgio Taldo, podem marcar também e printar, né, a tela, @Shirley Vilhena Poetisa, e também compartilhamos no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e também lá no YouTube. Shirley,
Grande abraço, um grande beijo. Muito bem-vinda. Está contigo aí a palavra. Mais uma vez, Sérgio, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem. Então, Sérgio, para começar uma retrospectiva da Shirley Poetisa. Em 2009 foi quando escrevi o primeiro poema, mas de forma muito despretensiosa. E assim, de forma despretensiosa, eu escrevia para mim mesma, eu não escrevia para compartilhar. Em 2015 eu voltei a escrever alguma coisa, mas só em 2018 que eu comecei a escrever mesmo com mais rigor, digamos assim, com mais atenção, com mais visão. E eu passei a compartilhar alguns desses textos com algumas pessoas amigas que começaram a dizer que faziam muito bem. Então elas falavam, por que, Shirley, você não compartilha esse conteúdo que faz tão bem? E aquela ideia ficou guardadinha. A princípio, como eu disse, eu escrevia para mim mesma. Eu tinha um Instagram que era só meu. Eu tirava fotos e escrevia, era só meu, não tinha ninguém, porque o conteúdo era para mim. Aí, eu, conversando com o professor Paulo César, a quem eu vou me referir, porque foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Poesia, né? E que eu ingressei, ele leu sobre de um texto meu, de um poema meu, e gostou muito. E ele é uma pessoa entendidíssima aqui na cidade. É muito entendido, foi o fundador da academia, o idealizador, é uma pessoa que tem uma cultura, professor de história de vários colégios, aposentado de vários colégios aqui da cidade, tem uma cultura impressionante. E ele falou, você escreve maravilhosamente bem, você realmente tem um trabalho muito bom. E me convidou para participar, ano passado, da Semana da Literatura Metropolitana, na Rádio Imperial. E desde então, depois do professor ter falado isso, eu meio que me convenci que era uma poetisa, ou poeta, como você preferir. E comecei a ter essa ideia de compartilhar material. Então, eu comecei no Instagram e com os vídeos no YouTube, criei uma rotina de todo domingo eu publico um vídeo no YouTube. Sempre busco trazer temas que convoquem ao bom, belo e bonito, que possam causar reflexões, que possam permitir a nossa intimidade se sentir melhor depois que ouve aquele conteúdo. Então, a história é essa, Sérgio. Foi assim que tudo começou. Maravilha. Apenas um interregno aí, esse bichinho do né, tá falando aí. Não sei se vocês têm esse tipo de coisa, né, mas a gente que fala muito, você que declama muitas poesias também, uma pessoa da área de comunicação, né? Ano passado eu não tive absolutamente nenhuma gripe, nenhum tipo de problema, apesar de tudo. Esse ano também ainda não tive gripe, a gente está tomando aqui um composto de fortalecimento do sistema imunológico, mas muda o tempo, né? Eu não sei se você tem isso aí, principalmente os petropolitanos aqui, as pessoas da cidade ou região serrana, normalmente algumas pessoas reclamam, né, de rinite alérgica, de algum tipo de dificuldade com relação à mudança brusca de tempo, né? E ontem tivemos um dia de sol, né? E hoje vimos aí o dia, não tava sol, mas estava entre nuvens, esse clima frio, aí você fica, que tipo de roupa que eu vou colocar, né? Há 1 ou 2 semanas atrás a gente estava simplesmente de camisa, né, de malha, né? Estamos registrando aí a Adriana Pascoal, bem-vinda, a Rosane Duarte também está conosco, né? E aí o que acontece? Até mesmo esse papo que a gente está tendo aqui pode ser um motivo de inspiração para você numa próxima poesia, né? E o que eu acho que as pessoas que são dessa área de comunicação, né? Você muitas vezes se comunica inicialmente consigo mesmo, né? A gente nos comunicamos nós conosco mesmos, né? Até uma redundância, mas através do pensamento, através da ideia. O que a gente vai idealizar? Qual vai ser a ideação e a criação, né, de uma poesia? Depois, aquilo é passado, né? A Adriana dizendo aí, 2 personalidades petropolitanas. Um grande beijo, Adriana, você é a terceira personalidade petropolitana também. Adriana Pascoal, uma pessoa muito bacana. Estou, inclusive, com saudade. A Adriana fazia ginástica conosco lá na Locatelli e a gente não tem visto a Adriana. Então, voltando à questão da palavra. E aí, isso aí passa, no caso de uma poesia,
né, você escreve, né, o texto e, ao mesmo tempo, via vídeo. Né? Então, a pessoa que assiste lá no YouTube, né, ouve a sua poesia e vê no vídeo. Né? Aqueles que são compartilhados por WhatsApp, por texto. Como é que é esse trabalho, né? Como é que essa ideia, né? Como é que surge em você, de repente, aquele primeiro insight para tocar sobre um tema? Porque, às vezes, uma palavra vira um texto, vira uma estrofe, vira uma história, né? E isso é muito importante. E a gente vê muitas pessoas, né, Shirley, que não estão com a cabeça repleta de histórias, de ideias, né, em função do momento difícil pelo qual vivemos. Então, as suas poesias trazem realmente muita inspiração para a gente, naquele momento, no domingo, né, ou quem acompanha seu Instagram também, de ideias que você tem trazido. Isso é muito importante. Como é que você, como é que essa conexão, né, como é que é feito isso, como é que brota um insight? Como é que dá aquele primeiro clique? Vou falar, por exemplo, sobre Petrópolis. Né? Eu vou falar, por exemplo, sobre uma flor. Eu vou falar sobre a depressão. Vou falar sobre a alegria. Né? Sim, Sérgio. O que começa do seguinte modo. O poeta, ele é um observador. Ele está sempre atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Eu me vejo muito nessa condição. Então, como observadora de tudo, dos fatos, dos tempos, momentos da história, aquilo que me toca, eu passo para rimas e escrevo. Então, hoje mesmo, um pouquinho antes da live, eu vou dar um exemplo. Eu sigo um médico no Instagram, que é uma pessoa que passa muitas informações para a gente, uma pessoa bem interessante, e ele colocou uma foto da infância dele, da infância não, perdão, colocou uma foto da família dele, junto com um amigo que também que estava com a família, e falou que eram amigos de infância, desde os 9 anos. Aí, imediatamente, eu vi aquela cena e fiz um poema, e postei. Então, tudo me convoca, seja uma flor, seja a amizade desses 2 amigos de infância, seja um poema que eu vou ler, vou declamar daqui a pouco para vocês, que também foi de uma outra pessoa que eu sigo no Instagram, que contou sobre a sua infância e aquilo me tocou, seja o que você acabou de falar sobre o resfriado, a natureza, o tempo, né? O tempo que pode nos convocar a uma cena pitoresca. Então, tudo me convoca à observação e a transmutar sentimentos através de palavras. Eu dou aos sentimentos a palavra. Então, tem muito essa conexão, né, da observação com o que há no seu interior e você colocar no seu papel. E, na medida do possível, eu sempre busco conclamar a vida, nos fazer refletir sobre temas que nos permite, naquele momento, uma felicidade, uma alegria, uma reflexão, ou mesmo um poema, se for mais melancólico, ressignificar, para refletir que tudo é possível dentro do universo, né, do mundo que conspira a nosso favor. Então, tem vários aspectos da criação. E quando eu começo a escrever, as palavras brotam. Elas vêm. A rima, e eu gosto muito de... Você já deve ter percebido isso. Eu gosto muito de poema com rimas. Eu acho que a musicalidade, ela toca. Então, eu tento ter esse cuidado muito grande com uma coisa e outra. Você quer um exemplo, Sérgio? Eu posso até dar um exemplo para os nossos amigos, prático, do que eu estou lhe falando. Só dá um bem-vindo aí para a Claudinha Guichoende e a Ana Capão, né? Que a Ana Capão teria uma dificuldade também de entrar. Estão conosco aí. Bem-vindas sempre aí. E eu vi que entrou também... Perdão, diga. Eu vi que entrou a Andréia, a Fábia. Os outros eu peço desculpas, eu não percebi, mas eu vi a Andréia, a Fábia, eu dou um cumprimento, são amigas queridas, pessoas hiper do bem, e estamos todos aí. Mas pode completar, Sérgio, o que você ia falar, por favor. Não, o que eu ia completar é que na primeira live que eu fiz, só um parênteses, né, que você vê, mudou o ambiente aqui, é até um dos temas que você pode utilizar também, né, para suas poesias. Mudou a telinha do Instagram, né? Ano passado eu fiz mais de 150 lives e a telinha não era essa. Você acredita que na live do Vladimir, que nós fizemos na última quinta, eu não consegui fixar esse comentário que está abaixo?
esse Eu fixado aí. percebi. Que entrava tantas pessoas, eu não conseguia fixar, que até larguei aquilo de lado. Hoje, por exemplo, já entrou. Então, esse é um dos pontos também, né, que você, nas suas inspirações aí, né, acho que, não sei se você já fez algum tema sobre essa parte da nossa sociedade hoje tecnológica e as mudanças muito rápidas, né? A gente não consegue acompanhar, e por mais que você, bom, agora eu dominei a ferramenta, já mudou de novo. Então, até essa ansiedade, esse nervosismo, tipo assim, eu não vou conseguir, mudou, a ferramenta alterou. Então, isso a gente tem observado muito, e principalmente agora que a maior parte das pessoas estão muito ligadas em telas, né, e tem estudos aí até recomendando, né, um pouco o afastamento, você tem um certo equilíbrio, né, com as atividades da casa, né, com as atividades junto à natureza, porque eu conheço pessoas que eu não sei como conseguem, né, inclusive, eu sou bastante ligado, bastante conectado, mas nos últimos meses eu tenho procurado fazer outras atividades mais ligadas à vida em si, né? Tipo assim, paramos, né, mas a gente precisa estar ligado nas coisas da própria vida, né? E tem pessoas, Sérgio, eu tenho uma reunião às 8, depois tem uma reunião às 10, aí tem uma reunião 1 da tarde, 3 horas, e o cara fica o dia inteiro, aí eu digo assim, peraí, esse rapaz ele não faz uma caminhada, não toma um sol, não pratica exercício físico, mora às vezes na frente da praia. Então isso é um dos temas que talvez seja interessante para você também, sobre a questão do movimento que a sociedade está levando em termos do excesso de telas, né? E aí vai Sim, ter com a beça. certeza. Vai ter bichinho vai ter bichinho na coluna, vai ter dor de não sei o quê, vai ter dor lombar, porque o cara vai ficar o tempo todo só ligado na tela, né? Mas acho que você vai trazer para nós uma poesia agora, não é isso? Eu posso trazer, o Sérgio, sem problema nenhum. Quem eu posso trazer o poema de hoje, lá do que eu coloquei no canal. A gente falou sobre ele. Ele se chama O Despertar dos Talentos. E diz assim: um dia um andarilho encontrou um poeta. O poeta bebia água numa fonte. O andarilho se aproximou e perguntou: é verdade que és poeta? Poeta que é observador das coisas, que fala da natureza com proeza, da vida com maestria e da lida com valentia. E surpreso com aquelas perfeitas rimas, o poeta se manifestou: amigo, tu és doutor? Doutor das letras e entendedor da rítmica? Tua fala tem propriedade, tem sabor e valor. Soubestes muito bem expressar a alma do poeta, cuja sensibilidade e o espírito a ser elevado faz parte do aprendizado. Queres comigo se unir para espalhar as belezas por aí? E assim, o andarilho, que até então já se sentira sem nada possuir, descobriu um talento nato. Sua essência já era de um poeta. Maravilha. Você quer comentar alguma coisa sobre esse poema aí? Sobre inspiração, Poema, sobre algumas eu me dicas? lembro que eu escrevi. Porque eu tô fazendo essa provocação, porque tem pessoas que leem o poema, assim como vem, digamos, uma obra de arte, e simplesmente cruza os braços e diz assim, tá tudo bem, eu tô olhando esse quadro aí e não entendi nada. Tá tudo bem, eu li o poema, ouvi, mas não entendi nada, né? Porque eu acho que tem um toque especial, né, que a pessoa precisa descobrir nela própria, que é a sensibilidade na interpretação do próprio poema, ou do quadro, ou da obra de arte, ou seja ela qual for, né, Shirley? Não, com certeza, mas uma coisa que eu creio, os poemas que eu tenho a oportunidade de materializar e escrever, eles não são de difícil interpretação. Até porque, apesar da gente ter um vocabulário, né, mais amplo para poder fazer rimas, eu busco colocar um vocabulário atual. Não tem, né, aquela coisa de antigamente, da escrita dos nossos poetas, muito bonitas, claros, né, mas de antigamente, que tinha um vocabulário mais difícil. Então, daí eu já entendo que melhor, já facilita a interpretação. Mas, realmente, a interpretação ela vem do conteúdo de cada um, das suas até crenças, da sua intimidade. Mas esse poema eu escrevi num sábado, eu me recordo do momento em que eu escrevi. Foi um sábado, e eu estava numa situação, resolvendo algumas questões relacionadas à poesia, e me veio essa cena, foi uma cena mesmo, de alguém bebendo água, e uma conversa com um aspirante, e depois ele descobriu aquilo que ele já tinha,
e não era perceptível. Aí eu busquei um pouco da minha história, porque eu também já tinha esse talento, mas não era perceptível, e materializei. E, e entendo que seja quase autoexplicativo. Eu não vejo com dificuldade para que os nossos amigos possam tirar suas conclusões desse poema. E o talento é aquela coisa que a gente até na outra vez chegamos a ter um momento de conversar, né? Todos nós temos um talento, pode estar adormecido, mas tem um momento que ele floresce. E é importante dar vazão a esse talento. Pode não ser uma ocupação profissional, você pode não viver dele, mas é algo que possa trazer um sentido existencial. E o que estamos necessitando nesse momento, né, nas palavras de Viktor Frankl, aquele psiquiatra que esteve nos campos de concentração, e é em busca de um sentido existencial. Então, a descoberta de um talento, ele pode aflorar esse sentido existencial, de acharmos que a vida tem um significado pelo simples fato da execução de uma tarefa sua. Então, esse poema, eu gostaria de resgatar muito essa questão do sentido existencial. Apesar de não falar sobre a palavra sentido existencial, mas o despertar de um talento, ele nos convoca ao sentido existencial. Então, é essa a minha compreensão, Sérgio, desse poema. Não tem a menor dúvida. Fonte de inspiração, né, principal. Natureza, as pessoas, os eventos. Com certeza. A natureza, as pessoas, o ser humano e o cotidiano. A minha inspiração mais precisa é o cotidiano. Foi aquilo que eu já lhe falei. Tudo que eu olho e toca meu coração, eu passo para o papel. É o cotidiano. A nossa amiga Adriana, que está aí, né, presente, uma vez eu fiz um poema para a Belinha, que é a cachorrinha Poodle. Sim. E a Belinha tocou meu coração e eu fiz um poema para ela. E são várias essas situações, das mais complexas às mais corriqueiras. Depois a gente vai ler um poema em homenagem ao Dia das Mães, que eu escrevi para uma mãe cujo filhinho havia falecido. Sabe? Então, eu também busco, através das palavras, consolar corações. Porque não é uma passagem fácil. Eu estou até aqui procurando o poema, já o encontrei, assim que você me sinalizar, eu declamo. Então, em todas as situações, a gente encontra a inspiração. A inspiração, ela é presente em tudo. Vamos lá, esse é o momento. Sim, para a mãe cujo filho faleceu. Teu coração chora, da mesma alma que na hora do parto chora. Chora, mãe, chora, mãe. É lágrima que brota, que irriga, que diz sim à vida. É lágrima santificada, daquelas honradas de quem gera. Gerastes vida, fizestes de ti a guardadora. Velastes pela cria amada do Senhor da vida, que te concedeu a graça de por ti se nutrir. Regozija-te, ó mãe, de cada lágrima abastada, desta alma cuja vitória transforma lágrimas em pétalas sagradas, e abastece a fonte das águas que em teu ventre fez-te morada. Regozija-te, ó mãe, entrega-te em alma como a alma que a ti prostrada diz, fizeste de mim luz, em ti luz, a luz que sou. Muito bonito, realmente, e inspirador, né? O que eu estou tocando novamente na tecla, né? Porque as pessoas precisam ser sensibilizadas em função de tudo que tem se visto, né? Eu acho que as pessoas perderam, ou algumas delas, né? Se não tiverem o devido cuidado, acabam perdendo. Isso que você comentou logo no início da live. A ideia do bom, do justo, do correto, do belo e do honesto para todos, né? Em qualquer atividade, em qualquer ação, seja nessa live aqui, seja na sua declamação do poema, seja na chuva, seja no ato de tomar simplesmente um chá. Agora eu estou num chá aqui, né? Você vê que eu reduzi um pouquinho, né? Parece que nem todos
né, conseguem captar essa mensagem que muitas vezes é subliminar, é secreta, é oculta, né? É o anjo da guarda, é Deus que está dentro de cada um de nós, porque a gente acaba vivendo a materialidade única e exclusivamente e a preocupação do dia a dia, que é importante, né? A gente ter as nossas relações, as nossas coisas realizadas, o trabalho, as contas pagas, tudo sendo resolvido, a casa limpa, a poeira tirada, mas o poeta, ou o artista, ou aquele que percebe aquilo que está nas entrelinhas, ele capta coisas que um ser humano, digamos, normal, aquele que acorda, dorme e vive uma vida, e daqui a pouco, ô São Pedro, né, já voltei, né, estou de volta aqui, né, anjos e guardiões, estou de volta aqui novamente, né, que faz a passagem para o lado de lá, ele não consegue ter o frescor, né, como é que eu vou dizer, simplesmente a singeleza de aproveitar o momento. E muitos de nós, às vezes, passam por uma estrada e não percebem o que está ao longo da caminhada. As árvores, as casas, as flores, a própria estrada em si, o cara quer chegar, né? Mas ele não consegue curtir, né, a caminhada. Eu acho que você tem muito disso, né? Que para buscar toda essa fonte de inspiração, né, muitas vezes as palavras se aglutinam, se organizam, e aí você gera uma estrofe, gera a segunda estrofe, gera a terceira, daqui a pouco tem um poema completo. Né? Isso é muito especial, né, Shirley? E aí o tema da nossa live aqui é a poesia de Shirley Vilhena na sociedade petropolitana. E na realidade não é só na sociedade petropolitana, porque a própria internet rompe fronteiras, né? Como é que você está tratando isso? Como é que você tem percebido esse movimento, né, desde o primeiro poema, né, até o poema agora de número 61? A gente fala números, né, para a maior parte das pessoas, eles querem números, querem quantidade, mas muitas vezes quantidade não é qualidade. Né? Essas lives todas que fizemos ano passado, a quantidade de lives não significa a qualidade das próprias lives. Né? Eu acho que eu, como você também, a gente acaba sendo um pouco crítico conosco mesmos em melhorar e sempre querer implementar cada passo seguinte, cada coisa que vai adiante, e aí sucessivamente. Como é que você trata isso aí, né, isso no seu dia a dia, né, e acaba sendo uma reação, né, bem positiva no seu próprio trabalho e nas próprias poesias, né? Não, com certeza, Sérgio. A primeira questão é, o primeiro vídeo que eu tenho lá no canal do YouTube foi um vídeo muito caseiro, foi feito na mão, eu não tinha tripé, eu até me lembro que eu memorizei aquele poema e falei rápido, ele tá legal, mas foi uma declamação muito rápida, eu não tinha preparo nenhum. Eu simplesmente coloquei a cara e a coragem. E desde o primeiro até o dia de hoje, eu percebo melhoras sim. E o Instagram, ele está me dando a oportunidade de conhecer pessoas além de Petrópolis. E hoje eu tenho contato com pessoas do país inteiro, algumas até já me sugerem temas, o que eu acho muito bacana. E isso me traz muita satisfação. Agora, quanto à questão da poesia em si, que você falou sobre a sensibilidade, isso é uma questão muito interessante. A poesia, a leitura da poesia, ela só traz benefícios e aguça a nossa sensibilidade, sim. Porque você, para interpretar um texto de mais profundidade, que é a poesia, você precisa, no mínimo, ter você tem que ser sensível, porque senão você não consegue atingir e não consegue usufruir. E, inclusive, a poesia ela é tão interessante que a neurocientista Nete Guimarães já disse em palestra que ler poesia em voz alta faz com que o cérebro crie novas redes neurais. Eu sempre comento esse tema. Por quê? Porque o cérebro ele não identifica se a poesia é texto ou música. Então, nessa não identificação, ele cria novas redes neurais. Isso é muito bacana para quem tem Alzheimer, para quem tem algumas deficiências mentais. Então, daí se percebe os benefícios da poesia. A poesia, ela só traz coisas boas. E, sobretudo, a desenvolver a nossa sensibilidade, o que nos falta no mundo. Mais sensibilidade, mais ternura, mais doçura. E tudo isso é possível através da poesia. Mas, Sérgio, aproveitando o seu gancho que você disse da sociedade petropolitana,
foi o nosso ponto da live, eu queria falar do meu ingresso na Academia Brasileira de Poesia Casa Raul de Leone. Eu não sei, podemos falar agora sobre isso? Com certeza. Ótimo. Então, eu gostaria de falar do meu ingresso na Academia Brasileira de Poesia Casa Raul de Leone. E eu estou muito feliz com esse ingresso, porque assumimos também uma diretoria, e a nossa intenção junto à academia é revigorar. A academia, ela está querendo se aproximar do público. Então, já temos ideias de ingressos em redes sociais e outros meios de comunicação para trazer a Academia Brasileira de Poesia, né, Casa Raul de Leone, para a comunidade. Esse é um ponto muito interessante. E hoje mesmo eu conversava com o professor Paulo César, que foi o idealizador da academia, foi o criador e idealizador. Ele com o Roberto Camargo, que era jornalista, advogado, na Praça Dom Pedro, tomavam um café e, em 15 de agosto de 1983, Bluffit estava fundada a academia, que foi fundada pelo professor Paulo César, pelo doutor Fernando Costa, pelo professor José Eloy e pelo professor André Heidmann, que foi meu professor da faculdade. Eu acho que foi professor de muitos de nós. Oh. Muito interessante, professor André Heidmann. Então, a academia, ela primeiro começou como uma academia petropolitana de poesia, Raul de Leone, que foi criada, como eu disse, em 1983. Depois, ela se tornou Academia Brasileira de Poesia, abarcando poetas do país inteiro. Então, a intenção hoje da academia é congregar a sociedade, é falar da poesia, é trazer publicações, é viver o universo da poesia. A nossa presidente é a querida Júlia Schaefer, que é uma excelente pessoa, excepcional pessoa, e estamos aí com mais essa proposta. E fora essa proposta junto à sociedade petropolitana, eu tenho pessoalmente os meus canais, que realmente eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas fora de Petrópolis, o que é muito interessante porque a gente expande o universo da poesia. A poesia ela vai tomando vida própria, né? Às vezes eu falo isso, que não é mais a Shirley, é a poesia por si que vai tomando vida própria. Isso é muito interessante, né, Sérgio? Sim, e essa academia, ela tem atividades que são, digamos assim, que resvalam para a sociedade, no momento não, porque os eventos estão um pouco reduzidos, né, até fisicamente, mas tem algum escrito, alguma página, algum Instagram, alguma coisa que se possa divulgar? Sim, tem a página, que está até um pouco desatualizada, mas já estamos providenciando atualização, que é da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone, a página no site. O Instagram e o YouTube já estão sendo criados para ter uma interação com a sociedade. E estamos pensando, sim, em atividades no dia do aniversário da academia, em seminários, em propostas que possam abarcar a sociedade, que possam revigorar a sociedade, a convivência com a academia. Isso tudo estamos já idealizando para colocar em prática, para colocar em ação. E é isso, Sérgio, a gente só está com boas propostas. Perfeito. Deixa eu desligar aqui o telefone. Ou pedir para a Cláudia atender, que acabou ficando ligado aqui. Só um segundinho, Shirley. Amor, pode atender aqui? Acontece. Ao vivo é assim. Ao vivo e a cores. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Um tema que possa, ou um tema que te influenciou mais ou menos em relação às suas poesias. Por exemplo, eu tive muitas lives aqui, muitas importantes, né? A primeira live, né, que talvez tenha sido igual a sua primeira poesia, eu falei assim, gente, como é que eu fiz essa live? Eu estava aqui tremendo, morrendo de medo, não sabia como é que ia funcionar, mas de repente pode ter sido a melhor live, né? Ou de repente um tema que foi mais relevante, ou uma live que de repente eu falei assim, cara, essa live aqui eu podia deletar, vou tirar do sistema, né? No teu caso aí,
em termos de poesia. Uma poesia que você se sentiu assim muito bem, né, de ter escrito ou declamado, ou uma que você fez, mas foi tipo assim, nossa, mas gerou assim um mal-estar ou uma tristeza, mas tipo assim, foi uma poesia colocada. Porque a gente tem os autores, né, aqueles que são mais assim, de romances felizes, finais felizes, né, e aqueles romances ou aquelas histórias, né, que não tem um final tão feliz, né. Só um parênteses, abre e fecha. Eu não sei você, mas ultimamente eu só tenho visto romance e séries água com açúcar, coisas que tragam realmente o belo, o bom, o justo. Botou coisa de violência, botou filmes que trazem aquela tensão, né, a mais do que nós já estamos vivendo. Eu falei, Cláudia, aqui em casa está deletado. Né? Aí fechando parênteses. Você teria assim, algum poema que você tenha feito e você falou, realmente, cara, isso foi quase que um state of the art, uma obra de arte. Ou aquele que você fez e disse assim, nossa, mas isso aqui poderia ter sido mal feito, ou de repente não teve uma repercussão tão boa. Você tem aí alguma Sérgio, ideia? tenho sim, a primeira questão. Eu estou na sua vibe, buscando também água com açúcar e coisas que possam nos elevar, porque o momento pelo qual passamos, e você sabe que eu já escrevi muito poema sobre a pandemia, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. Então, por que eu vou viver a pandemia até nos poemas? Eu não me permito. Uhum. Num primeiro momento, eu gostei muito do poema, desse do Despertar dos Talentos. Foi um poema que eu fiz há pouco tempo, tem 2 semanas, mas ele me tocou, eu gostei muito desse poema. E poema, assim, poema que tenha me tocado não muito bem, nenhum deles. O que acontece é o seguinte, eu já escrevi poema que eu não me sinto confortável em passar para o público. Ele fala muito da minha intimidade, ou algum poema que eu esteja mais para baixo, eu não me sinto à vontade de passar. Uhum. O que acontece na poesia é o seguinte, eu até tive a oportunidade de já falar isso. Muitas vezes eu começo o poema melancólica e termino o poema, eu já estou mais revigorada. Através do poema eu consigo ressignificar sentimentos. Então isso é um ponto positivo. Eu não permito que aquela vibe desesperadora, e cada poeta se manifesta como quiser, mas eu particularmente não me permito ser contaminada por uma arte negrenta, né? Se eu inventei essa palavra, você me permita a invenção dessa palavra negra, né? Negra no sentido de eu falar assim, escura, né? Depressiva, apesar de que eu já escrevi um poema sobre depressão, de ajudar a depressão, não é? Que a gente tem o maior respeito por essa doença, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, e, sobretudo, respeito, porque não é brincadeira, não é algo a não ser considerado, e eu já escrevi sobre isso. Então, eu posso dar essas 2 linhas de raciocínio sobre poemas que me fazem muito bem, como outros que não me tocam tanto, mas foi o que eu disse, isso nunca aconteceu. Graças a Deus nunca aconteceu, e graças a Deus mesmo. Você estava me perguntando quem era a minha fonte de inspiração. Em 2018 foi Deus, foi o Criador. Eu tive muito essa vibe de contato com o Criador e me inspirar através da natureza, né, que é a obra de arte do Criador. Então eu tenho muito essa vibe de ter essa conectividade com o Pai. Eu gosto muito de nos poemas me manifestar desse modo. E gosto também de lembranças de infância. Não precisa ser lembranças minhas, eu tomo das pessoas. Que no momento oportuno eu vou declamar esse poema que eu falei para você, que eu vi de uma pessoa que eu sigo no Instagram, que ele fez um conto de uma vizinha dele, da avó, e através do conto eu fiz um poema. E ele soube desse poema e gostou muito. Ele ficou maravilhado. E na ocasião certa a gente declama esse poema. Ó, nossa amiga Cláudia Guichuentes está dizendo que gostou muito da poesia com pegada infantil. Você tem ela aí? Com a pegada infantil eu não separei, Sérgio, eu não separei. O que ela se refere, ela deve estar se referindo a essas poesias que eu me refiro à infância, né? Uhum.
E qual poesia que você separou aí que você leria para nós agora como mais uma? Eu vou ler essa que eu falei. Essa poesia está pública, a pessoa me autorizou, inclusive, a colocar a foto dele no meu Instagram, então eu posso me referir a ele, porque é uma excelente pessoa, vale a pena, inclusive, seguir, é um nutricionista, Luciano Bruno, uma pessoa excepcional, e ele colocou esse conto no perfil dele, e através do conto que ele colocou, eu fiz esse poema. E Sim. realmente eu fiquei muito, porque eu não esperava que ele fosse ler, e ele leu, e ficou realmente, ele ficou maravilhado. Foram palavras dele. E eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa que eu gosto muito. Diz assim: as lembranças que me vêm à mente da minha avó Geralda e da minha querida vizinha Dona Jarica. Era um menino, mas já sentira no coração aquela agradável sensação do chá no fogão. A ruda era a planta que aguçava meu olfato e paladar. Da sabedoria de minha avó, vinha a indicação de que a planta era boa para a digestão. E o que falar de Dona Jarica, minha querida vizinha, que também se utilizava da ruda para seus trabalhos com o pessoal da rua? Era benzedeira, com sua alma bondosa, rezava pelos que a procuravam, e podia ser a qualquer hora, estava sempre de prontidão para acolher um irmão. E com esse pé de arruda em meus cabelos, guardo as referências de minha vida, que tem sido de tanta graça e simpatia. Quem quiser reler essa poesia, estou com ela aberta aqui, é do dia 22 de abril, está lá no Instagram. E tem a foto do seu amigo, né, com uma folhinha de arruda aqui na orelha, não é isso? Ele está com Muito óculos de sol. singelo, muito Ele singelo. Ele está autorizou, eu só publiquei, é uma pessoa que é fantástica, e ele me autorizou a publicação da foto dele no meu Instagram. Foi muito generoso. tá lá no dia 22 de abril. Quem quiser ver, está disponível. A Rosane Duarte está comentando aqui, ó, Shirley é tão sensível que faz poesia de minha lembrança no fundo do mar, de Fernando de Noronha. É verdade, foi uma vez que a Rosana, a gente estava conversando, ela, o Rogério, estava uma turma conversando. E ela falou sobre uma viagem que ela fez a Fernando de Noronha e estava falando sobre essa experiência no fundo do mar. E do que ela foi falando, eu fui montando a cena e fiz um poema. Eu até poderia procurar ele aqui, mas enquanto no momento que você estiver falando, eu posso até procurá-lo. E ele está no meu Instagram. Esse poema, se eu não me engano, está no meu Instagram. E eu já publiquei no canal esse poema, No Fundo do Mar, já foi publicado no canal. E foi uma lembrança dela. E através da lembrança dela, eu passei para o papel. Muito interessante. Eu estou vendo aqui, tem inclusive até a foto do nosso amigo Boris, né? Tem uma poesia, né? Para o Estou Boris. fazendo pose do Boris, que é um cachorrinho fantástico, né? Do nosso amigo Clarinho e Elisa, né? Que atualmente estão lá em Cabo Frio. E aí vai, ó, tem poesias aqui que não acabam mais. Você quer ler mais alguma? Mais alguma? Ó, a Rosane está comentando aqui, ó. Sem ter vivenciado minha experiência, ela foi capaz de descrever o meu sentimento. Então, é aí que eu acho que, Rosane, que é captado, né, através da Shirley, a essência desse talento, né, que muitas vezes as pessoas não têm. Então, quem tem realmente talento precisa desenvolver isso. Né, e não é a gente olhar para o outro, né, querer ser igual ao outro. Deus fez cada um de nós diferentes uns dos outros, e nós precisamos verdadeiramente, como ela leu no primeiro poema, né, o despertar dos talentos, fazer com que esse despertar desperte em cada um de nós a essência do nosso verdadeiro talento. Que cada um de nós é diferente um do outro, né? Você tem mais alguma poesia aí para nós? Você foi falando em talento, eu me lembrei de Cora Coralina. Quem não a conhece, né? Grande poetisa brasileira. Cora Coralina escreveu o primeiro livro, ela tinha 70 ou 72 anos. Quer dizer, olha só que bacana, né? Um talento a ser revelado para o público já idosa, né? Já na terceira idade, como as pessoas dizem, né? Que é a melhor idade. Então, é uma pessoa fantástica, que eu gosto muito, tem uma poesia de muita singeleza, também muita abordagem cotidiano, e o talento ele pode ser desperto a qualquer momento, a qualquer idade, não tem nenhum limite para isso. Eu vou declamar assim, um poema chamado Já é Noite. Já que estamos ingressando aí para a noite, né?
O poema diz o seguinte: já é noite. Já é noite depois de um dia de início de semana. Muitos trabalhando, muitos estudando, muitos buscando o seu espaço numa proposta, e o coração deve ser a bússola de uma intimidade que clama por coragem, que é agir com o coração. Não há perspectiva quando os sonhos são embalados pela única vontade de satisfazer o ego, isso é, sem pensar em se doar, seja em qual posição que se está. A labuta é acrescida de valor se soubermos extrair de todos os acontecimentos um aprendizado, a nos fazer desenvolver a chama do amor que deve ser alimentado como uma flor, cada dia com um pouquinho de água, a fazê-la se desenvolver, ainda que esteja no asfalto da estrada. Assim fica a reflexão bendita para que hajamos em plena sintonia com os desejos divinos, a elevar nossa alma como um belo hino. Muito bom mesmo. As pessoas que estão aqui presentes, né, podem fazer perguntas, né, enquanto eu vou dar apenas um único recadinho aqui e depois deixar a Shirley bem à vontade até o final da nossa live aí. Né? Você vê que o tempo passa bem rápido, né? A gente pode ficar aqui horas e horas falando, né? Gostaria de trazer para vocês que praticamente o nosso mês de maio, né, nós já estamos com o calendário completo. A gente vai anunciar, à medida que os dias forem passando, né, as lives que vão ocorrer. A gente está retornando aqui com algumas coisas bem interessantes. E, principalmente, a ideia vai ser fazer não lives todos os dias, como foi ano passado, mas às quintas, às 19h, e principalmente aos domingos, às 18h. Então, esse é o plano inicial aqui. Nós vamos trazer na quinta-feira o meu amigo Eduardo Carmelo. Nós vamos falar de gestão de alta performance para equipes e líderes. Então, na realidade, essa questão da liderança hoje, viu, Shirley, é um dos tópicos também que eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Não é só aquele líder, né, que vai entrar na empresa e vai fazer com que a empresa fature milhões, né? Nós estamos hoje com carência de líderes, sejam eles em quaisquer áreas, né, em qualquer tipo de desenvolvimento, em qualquer tipo de situação, para fazer com que o mundo realmente seja um mundo novo. Né? A questão do Covid-19, apesar de estarmos vendo a questão do desencarne, né, da partida de muitas pessoas, existe um grande plano por cima de tudo isso, que a gente não está conseguindo, às vezes, compreender os desígnios de Deus. Né? Então, equipes de trabalho, equipes de desenvolvimento, equipes de poetas, equipes, né, de atletas, equipes de pessoas de comunicação, de todas as áreas que sejam, são necessárias para que a gente tenha novamente um novo mundo diferente do que foi. E vamos trazer no domingo, é um xará, né, o Sérgio Buzzi, né, eu acho que ele é de São Paulo, estou ainda estudando aqui o perfil dele, questões de saúde durante a pandemia. Então esse é um ponto importante, né, que a gente vai tratar no domingo que vem, sobre questões de saúde, né, porque isso aí é um campo muito vasto e não é só você fazer o seu exame de sangue e ter as suas taxas, né? É a questão psicológica, a questão emocional, a questão espiritual, então isso é importante. Então, Shirley, depois desse interregno, né, desse pequeno comercial aqui no nosso programa, Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live em que estamos com a grata satisfação de estar conversando aqui com Shirley Vilhena, @Shirley Vilhena Poetisa, né? A nossa live aqui, a poesia de Shirley Vilhena na sociedade petropolitana, só que isso aí extrapola, né, os limites da nossa cidade. Né? Eu vou ver aqui o que a Claudinha está escrevendo. Adriana dizendo que parabéns pela live, essa live está top, informação, parabéns Sérgio pela condução, né, do bate-papo com Shirley, por nos conduzir no embalo de suas poesias. Shirley, com você, né, esse momento aqui, digamos, não é final da live, né, porque daqui a pouco a live vai estar disponível lá no IGTV, no YouTube, para quem não assistiu, no Facebook, no Twitter e também aqui no próprio Instagram, no meu IGTV. Tem alguma outra poesia ou algo que você gostaria de registrar, né, no final de nosso bate-papo aqui? Tem sim, Sérgio. Eu tenho duas poesias, mas uma é Recomeçar e a outra é Coragem. Está me tocando agora que eu devo falar sobre a coragem, porque agir com coragem é agir com o coração. Então, que esse recado da coragem nos conclame para que possamos, sim, ser racionais na hora precisa,
na hora que tem a necessidade, mas sempre embalar as nossas vidas pelo nosso coração. Assim a gente tem, como eu já disse inicialmente, né, doçura, ternura e todos os sentimentos propícios para que tenhamos uma vida mais harmônica. Então o poema, Sérgio, diz assim: coragem. O medo falou para a coragem: vou desafiar a sua intimidade e fazer de você meu escravo, e não importa a sua idade. A coragem ficou tímida, se encurralou e quase se dobrou. Até que se lembrou de que afinal é a coragem. Respirou fundo, olhou no espelho e disse para si mesma: sou aprendiz da vida, filha do Criador que é todo amor. Errar faz parte do aprendizado, portanto não há motivos para se sentir frustrada. Encaro as situações que são colocadas em meu caminho, pois sei que não há peso maior que a nossa força não possa suportar. E além do mais, sou amor. E se sou amor, vibro amor. E assim tudo conspira a meu favor. Desse modo, a coragem se lembrou de quem era e se aventurou a sair por aí. E você? Esse é o grande convite. E você? Está utilizando o seu agir com o coração para quê? E não importa a sua idade, não importa a sua posição social, não importa se você precisa começar, recomeçar ou continuar. O importante é caminhar. O importante é dar o primeiro passo e seguir adiante, utilizando os seus talentos, o que você já tem como talento. Se você não tem ainda um talento descoberto, é só você pesquisar, meditar e se aprofundar. Autoconhecimento que vem. Uma hora vem. E assim você pode distribuir flores por aí, transformar a vida das pessoas em um campo de mais tranquilidade, de mais serenidade, de mais passividade. Eu entendo que é o grande caminho, a grande proposta da poesia. Sim, causar sempre uma reflexão, mas nos permitir lermos e nos sentirmos melhores do que ao iniciar. Essa é sempre a proposta. Eu deixo essa fala com os queridos que participaram, né? Um grande beijo para essas pessoas queridas que sempre estão nos prestigiando. Estamos aí às ordens, tanto lá na nossa academia, que vamos fazer esse trabalho de... Já tem toda uma diretoria formada, outros competentes confrades, para que a academia esteja mais próxima à população. E para que a poesia tenha uma voz atuante, para que a poesia possa estar na sociedade, sendo falada na sociedade como algo comum, que seja acessível a todos. Essas são as minhas palavras, Sérgio. Maravilha, Shirley. E, mais uma vez, muito obrigado, né? Estamos aqui no nosso Contra o Café com Sérgio Taldo, e eu vou trazer para você aqui uma surpresa. Né? Na realidade, esse papel que está comigo aqui não é a pauta da nossa live. Hoje eu fiz uma live totalmente intuitiva, totalmente aberta, diríamos até poética, né? E fui deixando as ideias fluírem. Espero que as pessoas tenham gostado, né, da nossa live. Eu estou fazendo um teste até com você, né? Porque a gente está trabalhando a questão do abstrato, né? Não aquela questão do concreto, né? Você viu que eu não te mandei nenhuma listinha de perguntas, não é isso? Não. Então, a gente falou hoje abertamente, declamamos algumas poesias, trouxemos ideias de valor. Isso que é importante, né? Nós precisamos, na realidade, sermos mais humanos, né, e um pouco menos automatizados. Não que a gente não precise daquele contato ali com os itens 1, 2, 3, 4, uma referência a ser seguida. Mas muitas das vezes uma poesia, como você sabe, simplesmente brota do nada. E eu acho que é isso que pode fazer também do nosso mundo um mundo melhor. Se você tem mais alguma informação a trazer, né, esse é o momento. Caso contrário, né, nós teremos o nosso The End, o fim. Tá contigo aí. Não, a última consideração que eu queria deixar para os nossos queridos ouvintes era a minha consideração ao público. Isso eu gostaria de falar. No Instagram eu já fiz um sorteio de um poema personalizado, eu já coloquei nos stories para as pessoas sugerirem temas. Eu estou pensando em outras coisas também para ter sempre essa interação com o público. Eu fico muito feliz quando as pessoas fazem comentários, fazem sugestões,
podem até fazer críticas, porque a gente está aí aberto para crescer sempre. Então, essa comunicação com o público que a poesia me permite, me deixa extremamente feliz, contente e alegre. E era isso que eu queria deixar ao público, agradecer mais uma vez pela prestigiosa audiência, né? E falar que eu estou aberta nas redes sociais e para qualquer contato, sugestão e participação. Maravilha, Shirley. O fim aqui, né? Chegamos ao The End, né? Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, participando, informando apenas que a nossa live daqui a pouco vai estar lá no IGTV. A live do YouTube eu vou conseguir postar somente amanhã, que daqui a pouco eu vou ter aqui um compromisso e não vou conseguir prontamente colocar lá no YouTube, mas a gente vai fazer isso aqui de uma forma tranquila a partir de amanhã. Eu agradeço a você pela sua capacidade, pela sua amizade, né, e que possamos espalhar ideias que realmente valem a pena a partir de Petrópolis para o mundo todo. Um grande beijo a vocês que estiveram conosco. Shirley, muito obrigado. Uma ótima noite e até breve, se Deus quiser. Até breve, meu amigo. Um beijo para todos. Obrigada. Um abraço em toda a família aí. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.